Querido irmão, querida irmã, para essa quinta-feira da terceira semana da Páscoa, nesse dia 18 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 6, do versículo 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, pai e filho trabalham em perfeita sintonia com o mesmo objetivo: levar as pessoas a crer em Jesus para que tenham vida plena. Não é possível ao ser humano alcançar diretamente a Deus. O que dele temos é uma vaga noção. Quem tem condições de nos revelar o Pai é seu Filho Jesus Cristo, que dele procede. O Pai apresenta ao mundo o Filho amado. Jesus, por sua vez, nos fala de sua origem. Só aquele que vem de Deus é que vê o Pai. Prosseguindo o discurso sobre o pão descido do céu, Jesus dá um passo a mais, dizendo que o pão que ele dará é sua carne. Na cultura bíblica, carne é o mesmo que pessoa humana. O Verbo se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que vai se sacrificar por amor, morrendo na cruz. Há aqui forte alusão à Eucaristia, alimento espiritual do cristão. Querido irmão, querida irmã, Deus não é um pai segundo a experiência da pessoa humana. Deus é Pai segundo a experiência que Jesus nos revela. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Quem crê de verdade no Pai, crê também no Filho. A Eucaristia é o dom do pão, quando Deus doa a si mesmo no Filho. O pão é sinal do que é essencial na vida. Jesus é esse pão eucarístico que sustenta os operários do reino. É a força dos que lutam por justiça e fraternidade. É a ação de graças por sermos convidados ao banquete da vida. É o viático, o consolo dos que fazem a passagem para a eternidade. Jesus, pão, é o sacramento que nos reúne para celebrar, agradecer a Deus e fortificar nosso amor ao próximo. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: ao receber a Eucaristia, faça a oferta de si, entrega, doação, serviço. E neste momento, encerrando, rezemos juntos. Divino Mestre, disseste à multidão: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Alimenta, Senhor, nosso vazio interior com o pão da palavra e da Eucaristia. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia dessa quinta-feira da terceira semana da Páscoa, nesse dia 18 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos da primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 a 40, o Salmo responsorial, Salmo 65, o texto de João 6, 44 a 51. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura
dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante de seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus a eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje é um convite a nos alimentar da palavra e da Eucaristia para que tenhamos a vida eterna. Temos, portanto, diante de nós as duas mesas do banquete eucarístico, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Sobre a mesa da palavra, nos fala a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Filipe é enviado por Deus para dar testemunho de Cristo ressuscitado por meio do ensino da palavra. No encontro com o eunuco, ele tem a oportunidade de ensiná-lo a ler, a interpretar e a viver a palavra de Deus. O eunuco lia o livro santo, mas não tinha ninguém que o explicasse. Quantos ainda hoje são como esse homem? Trazem dentro de si o desejo de conhecer a palavra de Deus, se esforçam para isso, mas não tem quem a explique. Não são poucos os que não vivem a sua religião, porque não entendem a sua doutrina, os seus ensinamentos e, sobretudo, a palavra de Deus, que fundamenta a missão da igreja. Vemos aqui a importância de haver na comunidade estudos bíblicos, como, por exemplo, cursos de Bíblia, círculos bíblicos, encontros para fazer a leitura orante da Bíblia e tantos outros recursos que podemos ter em nossas paróquias e comunidades que ajudem a ler e entender a palavra de Deus. Filipe nos dá hoje um exemplo. Devemos descobrir e aproveitar as oportunidades e ocasiões que Deus nos oferece para ensinar a sua palavra. Ele se coloca à disposição para ensinar aquele que até então não havia tido oportunidade de encontrar alguém com essa disposição. Quando ele entende a palavra, ele o transforma. Ela o transforma, melhor dizendo. A transformação se dá no desejo que o eunuco tem de ser batizado. Batizar significa assumir um compromisso com Cristo, com os seus ensinamentos e com a comunidade. E é o que o eunuco faz.
Ele recebe o batismo e depois do batismo, Filipe é arrebatado, isto é, desaparece da frente dele. O arrebatamento significa que a partir de então, já batizado, o eunuco agora não precisaria mais de Filipe. Ele iria viver o seu batismo e dar testemunho do que viu e aprendeu. Seria, portanto, um multiplicador da palavra de Deus. Filipe, por sua vez, daria continuidade à sua missão em outro lugar. É isso que Deus quer de cada um de nós: cultivar no coração o desejo de ouvir e viver a sua palavra e ser um multiplicador dela, aproveitando as ocasiões que a vida nos oferece. Que o exemplo do eunuco e de Filipe esteja sempre diante de nós, em nossa missão de discípulos e missionários. Porém, para isso é preciso se alimentar também da outra mesa, a mesa eucarística. Na Eucaristia, Jesus se oferece como alimento para nós. Ele é o pão da vida. Quem dele comer nunca morrerá. É o pão que nos fortalece, nos dá vida, nos capacita para a missão. Quando comungamos, Cristo passa a fazer parte da nossa vida e seu Espírito está em nós. Esta é uma das formas mais eficazes de irmos até Deus. O texto de hoje fala sobre isso. Ir ao Pai por meio de Jesus. É com Jesus que vamos ao Pai. Jesus é a presença de Deus entre nós. Ninguém viu o Pai, mas o Pai se fez conhecer pelo Filho. Jesus é a encarnação de Deus. Por meio dele, vimos o rosto de Deus e nos identificamos com ele. Jesus se fez humano para nos tornar mais divinos. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Trazemos em nós uma parcela de divindade. É o amor de Deus por nós que possibilitou esse acesso, essa identificação, esse caminho que nos leva até Ele. Quem viu o Filho, viu o Pai, disse Jesus em outro momento a Filipe. Filipe queria ver Deus, mas até então não conseguia vê-lo na pessoa de Jesus. Ao manifestar esse desejo, Filipe abre canais para que Jesus se manifeste em sua vida e revele nele a presença do Pai. É essa percepção que faz de Filipe uma autêntica testemunha da presença de Deus na pessoa de Jesus, o que o conduz para a missão de anunciar isso aos seus irmãos, como vimos na primeira leitura de hoje. Querido irmão, querida irmã, que possamos nos alimentar sempre dessas duas mesas, que a liturgia eucarística que nos oferece, e sejamos sempre testemunhas fiéis do Cristo ressuscitado aos nossos irmãos, que ainda não tiveram essa oportunidade. E encerrando este momento, rezemos juntos esta oração. Senhor Jesus, quero ser discípulo de Deus e com ele aprender que tu és o pão oferecido para que o mundo tenha vida. Amém.